Romance 53 ou das palavras aéreas. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Ai, palavras, sois de vento, ides no vento que não retorna, e em tão rápida existência, tudo se forma e transforma. Sois de vento, ides no vento, e quedais com sorte nova. Ai, palavras, que estranha potência vossa. Todo sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois audácia, calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas, ai, com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta. Frágil como o vidro, e mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Olá a todos, estamos aqui no nosso 4º episódio do Ser Literário e hoje trouxemos Cecília Meirelles com o Romanceiro da Inconfidência. Eu, Rosa, consultora educacional do Colégio C, mais uma vez acompanhada aqui pelo José Emílio, professor de literatura brasileira e portuguesa. E eu já vou trazer o José Emílio para o papo perguntando para ele, romanceiro ou epopeia? Então, é romanceiro, né? O título já diz, quer dizer, o livro é um livro difícil da gente, digamos, explicar para os alunos e digamos assim, né, qualificar mesmo, né? Ele tem um sopro épico, óbvio, porque ele está baseado na matéria histórica brasileira, como está no título, né? Eu sempre falo para os alunos, é um título que tem 2 polos. Romanceiro é a forma, sobre ela a gente vai falar daqui um pouquinho. Inconfidência é a matéria contemplada por essa forma. E a Inconfidência, acho que todos nós, brasileiros, que tivemos, né, acesso a uma educação formal, sabemos, é um dos episódios mais importantes do fim do período colonial brasileiro e um dos temas mais discutidos na nossa historiografia. Então, a partir dessa matéria, a Cecília vai se valer de uma forma, na verdade, cuja origem é medieval e ibérica, que são os romanceiros peninsulares. E, geralmente, os romanceiros, na verdade, são... Depois eu vou conversar um pouquinho mais sobre isso, vou tentar discutir um pouquinho mais, mas são, geralmente, pequenos poemas que retratam personagens, situações narrativas, e eles oscilam, Rosa, entre o lirismo, né, a emoção, o sentido lírico e esse, digamos, impulso épico. Então, às vezes a gente fica com essa vontade de achar que é uma epopeia, mas rigorosamente, na teoria dos gêneros, não é uma epopeia, quer dizer, é uma outra forma e é um outro estilo de apresentar a matéria histórica, onde você oscila entre o lírico e o épico, o lírico e o narrativo. E é um livro que, na verdade, se constrói, então, pela justaposição, ele se constrói pela acumulação. Então, cada um dos poemas, no total nós temos 85 romances, todos numerados em romanos, né, como você leu o Romance 53 do Ai Palavras, né, todos são numerados e tem esse ou seguido de um título. Às vezes o título se refere a uma situação mesmo acontecida durante a Inconfidência, que envolve, ou então um personagem, às vezes até personagens anteriores. Por exemplo, eu cito muito para os alunos, peço muito para eles fazerem atenção, no início do livro, a figura da Chica da Silva, porque acho que a Chica da Silva é uma figura que, num certo sentido, cai no nosso debate contemporâneo, principalmente ligado com as pautas identitárias, porque era uma mulher negra, escravizada, que alcançou estratos muito altos da sociedade mineira, colonial, ligada ao ouro, ligada ao diamante, por causa da relação dela amorosa com o contratador de diamantes, o João Fernandes. Então, a mulher negra, a questão da escravidão, tudo isso comparece, é matéria ali, né? Então você tem essa matéria histórica, mas ela é apresentada nesses pequenos poemas,
Alguns um pouco mais longos e tal, mas não são gigantescos, digamos. Não é os Lusíadas, não estamos diante dos Lusíadas. E aí esses retratos que a Cecília vai fazendo, desses momentos importantes daquilo que teria acontecido ali em Minas Gerais, dos seus principais atores, né, personagens históricos, eles vão se justapondo, e aí a gente tem um panorama mesmo extremamente belo do que teria sido esse momento importante da nossa história. Só mais uma observação: esses romances, eles podem ser divididos em sequências, e geralmente eles são balizados por cenários e falas. Então, se você abre o Romanceiro, tem um primeiro poema que ainda não é um romance, é um cenário. Depois tem a fala inicial. Então, você tem sequências, né, que pegam determinada parte dessa matéria histórica. Aí você vai ter um cenário, uma fala, mais uma sequência, até a gente chegar nesses 85 romances. E daí Romanceiro. Ô José Emílio, esses romances, então, essas partes, né, do que trata a matéria, a forma do livro, eles estão inspirados nas canções de gesta, é isso? Então, aqui é uma pequena diferença, né? As canções de gesta são narrativas medievais também em verso, mas muito comum mais na literatura do norte da Europa. Por exemplo, que a gente dá para os alunos a famosa Canção de Rolando, ou de Orlando, né? Que é um dos primeiros textos que a gente conhece em francês, digamos, arcaico, né? Do mesmo jeito que Portugal, Espanha, as modernas nações europeias, a origem mesmo delas é na Idade Média, que é quando as línguas modernas, francês, espanhol, italiano, alemão, inglês, se estabilizam e começam a ganhar forma, né, escrita. Então, por exemplo, você tem lá a Chanson de Roland, né, a Canção de Rolando, que é um texto, se não me engano, são mais de 5.000 versos, que conta a história de um herói medieval francês muito importante, né? Num certo sentido, os romanceiros peninsulares seriam a versão ibérica dessas canções de gesta. Só que a canção de gesta, ela está mais próxima do épico do que o romanceiro. Quer dizer, a canção de gesta, você tem um herói e você narra realmente episódios com uma certa continuidade no espaço-tempo. Como eu falei, o romanceiro, você tem uma são recortes, e a construção é mais por justaposição. Tanto é que aí a gente deveria tocar nesse assunto, né? Os críticos dizem que a estrutura de um romanceiro é a estrutura de uma rosácea medieval. A rosácea medieval geralmente são aquelas janelas, aqueles vitrais com forma circular, que a gente está, né, sempre habituado a ver nas grandes catedrais góticas. Talvez as mais famosas do mundo sejam as de Notre-Dame em Paris. E se você observar cada uma daquelas rosáceas, cada uma das nervuras, né, da armação feita em pedra, elas contêm uma história. E cada uma é uma pétala. Daí a ideia de rosácea, né? Então, cada um daqueles vitrais tem uma unidade temática. E na totalidade, geralmente a matéria ali é religiosa, é sagrada, ao final de contas é uma catedral medieval. Então o romanceiro tem essa estrutura de rosácea. Alguns chegam a falar até em estrutura de mosaico, né? Que assim, você tem vários fragmentos que à medida que eles vão sendo acumulados, uma figura aparece. Então é uma construção realmente, né, interessante isso. A Cecília, que é uma poeta do modernismo, ela se volta por um tema do passado brasileiro, usando uma forma que, na verdade, é de origem ibérica, praticada nos cancioneiros, melhor dizendo, nos romanceiros peninsulares. Então é muito interessante, Rosa, essa mistura de técnicas, formas, matérias. É um livro muito, muito, muito rico nesse ponto. O Tomás Antônio Gonzaga, do nosso primeiro episódio, né, que quando nós trouxemos Marília de Dirceu, é um inconfidente. Sim. Você acha possível que a FUVEST possa comparar Cecília Meirelles com Tomás Antônio Gonzaga? Olha, possa pedir essa comparação? Então, Rosa, a FUVEST, eu trabalho com FUVEST há muitos anos, na verdade décadas já, né? E a FUVEST nos últimos anos ela sofreu algumas mudanças na prova, né? E a prova se distanciou de um modelo que foi hegemônico durante quase 20 anos,
E a gente sempre espera, quer dizer, eu ainda espero que a FUVEST retome algo desse modelo. E aí, bom, se bem que hoje eles fazem, mas eu esperaria mesmo, né? Porque como o Tomás... Até porque os dois estão na mesma lista. Na mesma lista. Então a gente... Por exemplo, eu trabalho isso com os alunos. O Tomás, ele aparece como personagem no romanceiro. A Maria Doroteia aparece como personagem. O Dirceu aparece, né? A Marília aparece. Então seria muito interessante fazer uma questão conectando os dois livros, né? Se eu não estou falando besteira, né? A memória da gente pode nos trair. Eu não me lembro, na vigência da lista atual, enquanto os dois livros estão, que tenha aparecido uma questão assim, né? Se eu tiver esquecido, peço desculpas, já me retrato, mas eu não me lembro. Mas seria um caminho interessante para o aluno. E né? bem possível. E né? bem possível, e necessário, na verdade. Tanto é que, aí, Rosa, outra coisa que eu queria falar, né? Também seria uma forma de valorizar o romanceiro, porque na minha cabeça, de todos os livros da atual lista, né, talvez o romanceiro seja mais difícil para os alunos lerem, porque é um livro longo, ele tem aí quase 200 páginas, dependendo da edição, em verso. E a gente sabe, Rosa, que o melhor aluno que a gente tem ótimos, excelentes alunos, eles têm ainda muita dificuldade com a leitura, e principalmente a leitura do texto literário em verso. O verso é sempre um problema maior. Então, veja, é um livro muito exigente, porque o aluno teria que ter um conhecimento prévio da história. Então, ele tem que saber o que foi a Inconfidência, o que foi a derrama, o que os Inconfidentes realmente queriam, quem foi o Tiradentes, o Alferes, quem foi Joaquim Silvério dos Reis. Você teria que conhecer a matéria histórica, porque é a partir dessa matéria histórica que a Cecília constrói o livro. E além disso, como eu estava falando antes, é um livro de linguagem muito sofisticada. Então, uma coisa que eu comento com os alunos, né? Eu, obviamente, sou professor de literatura, não faço mais que obrigação, né? Quantas vezes na minha vida, em sala de aula, nessas, sei lá, quase 4 décadas que eu dou aula, né? Eu li um poema do Tomás em sala de aula, não porque ele era leitura obrigatória da FUVEST, mas porque a gente ele ilustra esse fato histórico. E também o arcadismo, porque eu tenho que dar história literária para os meninos ainda, para as meninas, né? A gente começa o curso dando fundamentos de teoria literária, aí vai lá, trovadorismo, humanismo. Aí quando chega no arcadismo, se tudo corre bem, né? Se tudo correr bem até lá, se tiver um tempinho, você vai lá e lê uns poemas. Então, quantas vezes da minha vida eu li o Tomás? Eu tenho na minha memória afetiva, na minha memória intelectual, a poesia do Tomás, os ritmos do Tomás. A poesia do Tomás, depois que você lê 1, 2, 3, 4 poemas, ela é inconfundível, né? O manejo do verso do Tomás, os esquemas. Então, eu tenho isso na minha memória. Às vezes, quando eu leio a Cecília, é um dos momentos que você percebe a grande perícia da Cecília, né? Porque, veja, a Cecília, a gente coloca ela na segunda geração do modernismo. Muitas vezes, principalmente nos livros anteriores ao romanceiro, ela é associada ao que se convencionou chamar de neossimbolismo. Então, a Cecília é uma poeta que, ao mesmo tempo que tem domínio, né, da linguagem moderna, da poesia moderna, ela não desconhece a tradição literária. O simbolismo, num certo sentido, Rosa, seria uma reincidência num patamar mais complexo do romantismo. Então, a Cecília, ela domina várias linguagens, vários códigos, e ela mobiliza tudo isso no romanceiro. Então, por exemplo, tem poemas inteiros que, quando eu leio, eu falo assim, isso aqui é o Tomás. Isso aqui é o Tomás. É a Cecília mimetizando no sentido mais profundo da noção de mimese ou mímese, né? Mimetizando o estilo daquele autor e mostrando o domínio técnico, a perícia dela. Normalmente o aluno não tem essa bagagem, então ele não tem essa música. A versificação já da história, né? Tornar a história em versos. A questão dos hipérbatos, às vezes necessário para provocar uma rima. Isso. A questão da linguagem por demais metafórica ou figurada, tudo isso torna
a leitura mais difícil. Mais difícil. Por exemplo, você tocou num assunto que eu adoro discutir com os alunos, questão do hipérbato, né? O que é o hipérbato? A ordem inversa dos termos da frase. Eu dou um exemplo bem banalzinho, né? A casa é bonita. Isso aqui é frase de primário, né? A casa é bonita. Sujeito, verbo, predicado. Predicado. Sujeito, verbo, predicado, predicado, né? Mas eu posso escrever bonita, a casa é. Isso é um hipérbato, uma inversão. Eu sempre falo para os alunos, você está lendo verso, principalmente verso, você não está conseguindo entender o que você está lendo, é porque as palavras estão nessa ordem deslocada dos termos, entre aspas, naturais. Então, um dos segredos de ler poesia é perceber isso e desfazer o hipérbato. Eu faço isso em sala quando eu tenho tempo, né? Eu sei que eles ficam lá meio chateados comigo e tal, mas põe na ordem direta. Você sabe que até em prova, às vezes, eu chego a fazer... Sentido. Mas é um exercício interessante. É um exercício, fala assim, põe isso aqui na ordem direta, né? Tem aluno que não consegue. Ô José Emílio, deixa eu voltar nas personagens do Romanceiro. Sim. E a gente sabe que a Cecília Meirelles é uma crítica, faz uma crítica direta ao Joaquim Silvério dos Reis, né? Isso é uma coisa que salta aos olhos. A voz lírica, épico-lírica, que atravessa esses romances, ela é extremamente sensível ao drama histórico. Aliás, um dado muito interessante. A Cecília também, eu acho que ela está na pauta do dia, porque ela é muito sensível ao drama das mulheres. Então, por exemplo, alguns desses grandes poetas foram mandados para o exílio, né? E as mulheres ficaram aqui, as mulheres, as filhas. A Cecília tem grande sensibilidade também para os dramas dessas mulheres. Quer dizer, elas também são vítimas históricas do arbítrio, né? Agora, no Romanceiro, nós temos 2 poemas que tratam do Joaquim Silvério dos Reis. Esses são os 2 poemas, digamos assim, os mais negativos, em que realmente a Cecília condena mesmo e aproxima a figura do Joaquim Silvério dos Reis de Judas, o que faz uma simetria, um paralelismo com a figura do Tiradentes, porque a gente sabe que o Tiradentes, aliás, isso é uma coisa muito interessante falar também, Rosa. A Inconfidência foi em 1789, ela foi abortada, não houve a derrama. Como a gente falou no Tomás, eles foram presos, levados ao Rio, julgados. 1793, as penas são executadas, quem vai para o exílio, vai para o exílio, quem tem que ser morto, é o Tiradentes. A partir dali, Rosa, nenhuma palavra sobre Inconfidência. Por quê? Porque foi um movimento contra a monarquia portuguesa e, num certo sentido, contra a monarquia posterior do Brasil. Porque, veja, 1808 a família real chega aqui. Dom João VI chega com a Dona Maria I, a mãe dele, já com o estado mental bem, né, complexo. Ele chega como príncipe regente. Quem assinou as condenações foi a Dona Maria I, que é personagem também do Romanceiro. Ela aparece nos poemas finais. A família real fica aqui até 1821. 22, a nossa independência. Dom Pedro I fica aqui até 31, aí vem a abdicação, o período regencial. 1840, golpe da maioridade. Dom Pedro II sobe ao poder e fica num longo reinado, um dos reinados mais longos da história humana, quase 50 anos. Ele é derrubado em 89 pela República. Então, nesse período, a Inconfidência não é um fato importante para a monarquia, porque justamente era uma agressão à monarquia. Quando é que a Inconfidência passa para a pauta do dia? Com os militares, com a República Positivista, porque era necessário criar uma espécie de herói ou de mártir, né? Aliás, uma das explicações também para que o livro não seja um épico verdadeiro, porque o Tiradentes é mais um mártir do que um herói, uma vez que a própria Revolução não aconteceu. Então, é a República positivista militar brasileira que vai transformar o Tiradentes numa espécie de herói nacional. E aí é uma coisa muito interessante, porque o Tiradentes, como o nome está dizendo, ele era um Tiradentes mesmo. Ele era o mais próximo do que hoje seria um dentista. Mas ele também era um alferes, né? Uma patente militar. O Tiradentes era um homem das forças militares da coroa. Então, veja, ele cai que nem uma luva. E outra, ele é um homem que foi sacrificado pela monarquia portuguesa, e a nossa monarquia descende de os Bragança, afinal de contas, a Casa Real Brasileira é Bragança. É Bragança. Aliás, uma coisa que eu sempre falo para os alunos, colocar na nossa cabeça que o verde e amarelo são as cores nacionais brasileiras, na verdade são as cores da Casa de Bragança.
Se você pegar todas as bandeiras anteriores, o verde e amarelo está lá, porque são as cores heráldicas dos Bragança. Então, é muito engraçado que o símbolo republicano que ainda está na nossa bandeira, num certo sentido, é uma continuidade do Império. Então, transformaram o Tiradentes nesse herói, foram os militares. E outra, que é um problema, Rosa, quiseram ver na Inconfidência um movimento nacionalista. Isso é um equívoco. A historiografia já resolveu esse problema. A Inconfidência é um movimento muito localizado das elites mineiras num conflito de poder com a coroa portuguesa em torno do ouro. E tem a ver também com a escassez do ouro. Claro que a Inconfidência já é um termômetro de um processo de crise do pacto colonial que vai dar na nossa independência. Mas dizer que esses caras eram nacionalistas não é verdade. A própria ideia de nação ainda não estava totalmente formada, né? Então o Tiradentes virou esse herói, ele vira essa figura. E a República fez uma coisa, Rosa, aproximou a figura do Tiradentes de Jesus Cristo. Então, se você pegar toda a iconografia em torno do Tiradentes, ele está barbudo, cabeludo. Tem o quadro do Pedro Américo, que é o mais famoso, né? Que, aliás, é um quadro barbárico, né? Se você olhar para o quadro, a gente pode depois até projetar, né? Você vê os pedaços do corpo do Tiradentes. O pintor foi até pudico, né? No torso, né? Na parte onde seria mais violento, ele coloca um véu, mas você vê ensanguentado. Você vê as manchas, aí você vê a cabeça, né, decapitada e o crucifixo do lado. Então, do mesmo jeito que a figura de Tiradentes foi cristianizada, a figura do Joaquim Severo dos Reis foi associada a Judas, o traidor, o delator, né? É impiedosa a crítica da Cecília. A Cecília não perdoa. José Emílio, para encerrar esse episódio, seria importante a gente destacar a fase modernista onde está inserida a obra da Cecília. Não, eu também acho. Seria interessante observar o seguinte: a Cecília, ela também é colocada na segunda geração, né? Ela é uma contemporânea do Drummond, sobre quem nós falamos no terceiro episódio, né? Então, a geração de 30 a 45. No entanto, acho que era bom observar para os alunos que o livro mesmo saiu em 53, ou seja, com a terceira geração em curso. Só uma observação: a gente sabe que a Cecília empenhou muita energia na construção do romanceiro e ela levou 10 anos. 10 anos, exatamente. Então ela deve ter começado a escrever o livro ali em torno de 43. Verdadeiramente, a escritura, até onde a gente sabe, foi nos últimos 4 anos dessa década, né, de 43 a 53. Nos anos anteriores, o que ela fez? Uma extensa pesquisa, tanto historiográfica quanto viagens a Ouro Preto, conversas, né? A Cecília se vale muito da história oral, da memória dos habitantes de Ouro Preto. Agora, também sabemos que a Cecília ambicionava fazer esse livro já no início dos anos 30. Então você vê que é um livro muito maturado, muito pensado ali no começo, dos anos 30, ela já teve essa ideia de fazer alguma coisa sobre o romanceiro. A gente sabe isso através de correspondências e tal. Mas ela só começa a executar o plano mais para o final da segunda geração, que é ali 43, e o livro sai em 53, mas ele tem muito a ver mesmo com o clima da segunda geração. Num certo sentido, até com a ditadura Vargas, se a gente for pensar, né? Que é um momento de exceção. Quer dizer, a história do Brasil, infelizmente, é feita desses momentos de brutalidade, autoritarismo, barbárie, e de alguma maneira a matéria histórica da Inconfidência ressoa, né? Ela entra em ressonância com aquele período de exceção, né? Então, acho que tem muito a ver com a ditadura Vargas, a hora que a Cecília começa a pôr a mão na massa, digamos assim. Muito bem, e aí nós vamos encerrando esse nosso episódio. Mais uma vez agradecer ao José Emílio pela presença aqui e a você que está acompanhando essa série do Ser Literário. Muito obrigada.